Fala, povo de Deus, mais um podcast aqui da Paz Lagoa, falando sobre a Reforma Protestante e hoje com a nossa querida pastora Renatinha. Olha aqui, de novo. Eu acho que te ama Fala, tanto ouvir pessoal. você. Ah, E essa dupla antiga, né? muito antiga. Ó, nós vamos seguir, você que está nos acompanhando sabe, uma série falando sobre a Reforma Protestante. No primeiro episódio, conversamos com o Carlinhos sobre o início da Reforma, as 5 solas e etc. E hoje a gente quer extrair o máximo que for possível. Você é uma mulher que sabe e tem para nos ensinar sobre o anglicanismo. E aí eu queria começar com uma pergunta. Eita, Jesus, lá vem. Olha só, muita gente chega, inclusive para mim, para perguntar assim: Heitor, o que significa isso? A igreja anglicana é uma igreja católica e reformada. Então, explica pra gente o que é isso, como pode ser a igreja anglicana católica e reformada. Amém. Vamos lá. A igreja anglicana é católica no sentido de catolicidade, né? Então, assim, quando a gente fala sobre a palavra católico, muitas pessoas até confundem, né? A questão da igreja, porque quando se fala na palavra católica, a primeira coisa que vem se atribui à igreja romana, né? Ao católico romano, a questão dos padres e tal e tudo mais. E aí, a igreja anglicana, ela se apropria desse termo de ser católico pelo significado real da palavra. Então, a palavra católica significa universal, universalidade. Então, a catolicidade traz esse sentido de universalidade. Então, se a gente parte de um princípio que nós, anglicanos, fazemos parte da Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus, então, sim, nós somos uma igreja católica. Não no formato de uma igreja romana, porque nós não temos nenhum tipo de vínculo com a Igreja Católico-Romana, né? Já tivemos um dia, mas não temos nenhum tipo de vínculo com a Igreja Católica Romana, mas sim católico no sentido de catolicidade. Somos reformados porque a nossa igreja, apesar da história da igreja anglicana ela ser anterior à reforma, e é importante a gente frisar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia errada, né? A igreja anglicana surgiu com Henrique VIII lá no período da reforma porque ele queria se divorciar e queria casar de novo e tal, né? E tem essa ideia aí da igreja anglicana. Mas se a gente for estudar mais a fundo a história da igreja anglicana, ela é bem anterior à figura do Henrique, né? Ela é bem anterior a esse período da própria reforma, propriamente dito, do período católico antes, no período celta, com suas origens ali no povo celta. Então, a gente pode dizer que a igreja é reformada, por quê? Porque a igreja anglicana, ela se consolida no período da reforma protestante, e não só se consolida de forma mais organizada no período da reforma protestante, mas nós também nos apropriamos dos debates feitos da reforma. Então, assim, nós condenamos coisas, por exemplo, que aconteciam naquela época, como a vinda de indulgência, como, enfim, todas as atrocidades que aconteceram, né? Então, nós somos, sim, reformados, porque a gente está em constante reforma, né? Uma igreja reformada é uma igreja de constante reforma. E a Paz Lagoa pega isso pelo pé da letra. Pelo amor de Deus. Eu sacalhei, eu fiz, ó... Quando terminar essa reforma, benção, não inventa outra reforma, nem tão cedo, pelos próximos 10 anos, querido. Se você não sabe, a Paz Lagoa tá com 2 anos, né? Vai fazer 2 anos e vai fazer 2 reformas. Meu Jesus. Amém. Amém por isso. Olha, inclusive eu deixo o recado para acompanhar esse podcast e também uma série de vídeos que a própria pastora Renatinha está produzindo. Estamos construindo. Sobre a história da igreja anglicana, não é? Isso. Agora, vê só, Renatinha. Então, já deu para entender, para quem está em casa já entendeu, que nós somos católicos e reformados. Sim. Eu queria agora começar a caminhar nessa parte do reformado. A questão das 5 solas, por exemplo. A igreja anglicana abraça todas as ideias, não é isso? Sim, somos uma igreja protestante, né? É importante dizer isso, que até quando a gente fala de igreja católica, nós não temos vínculo com a católica romana, nós somos uma igreja evangélica, protestante, igreja de Cristo. Então, se nós somos uma igreja protestante, nós cremos, sim, em todos os pilares que vêm aí com a reforma protestante. Muito bom. Olha só, e como isso se dá dentro da igreja anglicana? Porque a gente aprende assim, ó, reforma protestante, Martinho Lutero, aquele monge e tal, Alemanha. Então, como isso acontece dentro da igreja anglicana? Lutero foi para lá fazer a reforma? Eu acho que se a gente quer falar
da influência, por exemplo, sobre a igreja anglicana no período reformado, a gente precisa voltar no tempo, um pouco antes, para poder entender qual foi o cenário que isso estava se desenhando para que a gente tenha a nossa posição atual, digamos assim, né? Então, assim, não é tipo, Lutero caiu de paraquedas e vamos fazer uma reforma e tudo bem por isso. E aí a igreja foi junto, a igreja anglicana foi junto, a Cantuária foi junto, não. Então, a gente precisa voltar um pouco na história para poder entender qual era o cenário. Então, vamos lá. A igreja anglicana, ela tem seus primórdios ali na época do período da fase celta, que é um período dos primeiros séculos, né? Ali, o período bem inicial. E naquela região ali da Grã-Bretanha, ela, principalmente naquele povo especificamente, o povo celta, o evangelismo, digamos assim, a propagação do evangelho, ele não se deu de forma organizada pela igreja. Ele se deu através dos trabalhadores, do que a gente chama de população civil, né? Uhum. Dos leigos. E aí começou a haver todo um trabalho ali de evangelização. Só que o que acontece? Aquele povo, ele começa com o tempo, ele é invadido, tem aí os anglo-saxões e tal. Várias coisas acontecem e eles começam a se descristianizar. Aí é quando surge um movimento mais organizado por parte da igreja para evangelizar, para recristianizar esse povo. E aí é quando surge a figura do Agostinho. Não esse Agostinho da escola. Não Agostinho de Hipona, não Agostinho de Cantuária. E por que a gente diz que os primórdios... Porque nós, anglicanos, reconhecemos a figura do Agostinho de Cantuária como o primeiro episcopado histórico anglicano. Uhum. Então, por que eu estou deixando isso claro para a galera? Para as pessoas entenderem que isso existe um lastro de história antes da gente chegar na reforma. E aí a gente entra numa outra fase da história, que é a fase da católico-romana. E aí começa... Porque assim, a igreja chega lá, e o que acontece? Ficou por aí? Não, aí eles começam a organizar mais aquilo ali, porque Agostinho ele é enviado com uns 40 monges, né, por aí. E aí o pessoal começa a se organizar e tal, começa a haver uma disciplina maior por parte da igreja ali naquela região e tal, e tudo mais. E várias coisas acontecem na fase católico-romana, né? E aí quando surgem os precursores desta reforma, né? A gente vê aí, por exemplo, os vikings, quando eles invadem a Inglaterra, eles tocam fogo na capela de Cantuária. Então, muitas coisas acontecem. Não adianta a gente entrar em detalhe, porque não dá para tratar 1000 anos de história, 100 anos de história, 200 anos de história num podcast. Mas existe um surgimento, por exemplo, do Wycliffe, né? John Wycliffe, que é conhecido como a estrela matutina da reforma, de combate. Né? Porque quando a gente fala de Wycliffe, o que é que você lembra que você fala de Wycliffe? Que você me falou aqui. Eu, inclusive, achava que tinha sido a única contribuição dele, que era a ideia de trazer a Bíblia, a Escritura, para a língua vernácula, para o inglês. Não. Aí, se a gente fala, por exemplo, de Wycliffe, o Wycliffe, ele combatia várias coisas, já nesse seio de universidade, né? Porque eu digo que a universidade era aquele campo efervescente, né? De onde aconteceu a reforma. A galera ia lá e debatia as ideias, ia lá depois se reunia, ia lá na caverna, tava branca, aquele negócio todo. E aí, o Wycliffe, ele começa a combater coisas que aconteciam dentro da igreja católica romana. Tipo, as vendas de indulgências, enfim, essas atrocidades que a gente estuda nos livros de história. Uhum. Né? E ele começa a combater isso, debater isso, aquele debate começa a ficar acalorado e aquilo ali começa a ganhar esse terreno para que surja a reforma. E aí sim surge Lutero, porque Lutero também era um homem de Deus, e um homem de Deus que começa também a questionar essas coisas que o Wycliffe também questionava, né? Então, assim, só que o que favorece Lutero é o surgimento da imprensa. É o que eu digo assim, olha, o que favorece, porque tem a conversão de Gutenberg. Gutenberg, ele foi o criador ali, daquilo ali. Então, poxa, talvez se a figura do Gutenberg, talvez se a figura, esse momento tivesse acontecido ali no Wycliffe, a gente estaria falando aqui não de Lutero, estaria falando de Wycliffe, né? Então, assim, se fosse naquele local, naquele momento, com aquela pessoa. E aí Lutero, ele tem esse favorecimento, e aí pronto. É quando as coisas começam a se disseminar de forma mais organizada, de forma mais estruturada, aí vem as 95 teses, aí vem todo o período de reforma. E a igreja anglicana, ela acompanha esse movimento de alguma forma, né? Porque ela começa a ganhar
mais voz, digamos assim, Uhum. nesse período. Eu digo sempre assim, tem uma frase que o Bispo Robson ele usava, que ele diz, olha, a reforma protestante, a reforma inglesa, o anglicanismo, ele se consolidaria com ou sem Henrique VIII. Uhum. Né? Só que aí surge sim a figura do Henrique nesse meio caminho, né? Por exemplo, o divórcio do Henrique, por exemplo. Ele não, Henrique queria se separar e tal, tudo mais. Mas assim, e a igreja não aceitou, né? A igreja não aceitou. Mas assim, já existiam outras anulações de casamento anteriores a Henrique, até por parte da igreja, entendeu? Só que o que acontece com o Henrique é que Henrique casou com uma pessoa influente. Uhum. É uma pessoa do imperador. Então, assim, isso dificultou a vida dele, né? Não que ele tenha acertado sempre, porque ele cometeu muitos equívocos, né? À toa que ele teve filhos de várias mulheres. Bispo Robson até brinca que ele era a líder do Ministério de Casais. Nossa! E aí, não é à toa que Henrique, ele tem os 3 filhos, né? O Eduardo, a Maria e a Elizabeth, e os 3, eles têm reinados completamente distintos e que pesam dentro da igreja anglicana, da estruturação da igreja anglicana, porque eles seguem a religião das suas mães, né? Então a gente vê Eduardo aí, quando Eduardo começa o reinado dele, ele não tinha nem a maioridade, então ele não podia, ele começa a ser assessorado ali pelos regentes, aí depois vem isso com a religião evangélica, protestante, digamos assim. Aí vem a Maria, a doida, né? A sanguinária, que ela mata aí uns 300 clérigos no período dela. Sai, mata, vamos matar todo mundo, matar os pastores, tudo, e os padres, né, e tal. E ela começa, vou matar essa galera, e volta para a fase católica. Aí depois vem a Elizabeth, não, que bagunça é essa aí? E aí ela volta e traz a igreja protestante de novo para esse seio aí que tá até hoje, se estrutura, né? Oh, sabe 2 coisas, então, que eu acho legal a gente falar? A primeira é, até para consolidar quem está em casa, então, que a igreja anglicana, ela tinha a base da reforma, antes da reforma, já com John Wycliffe. Eu acho que a base da igreja anglicana, ela vem dentro dos pais da igreja, cara. Porque, assim, quando a gente fala que a nossa igreja anglicana, ela é católica, no sentido de catolicidade, ela é protestante porque nós temos as bases da reforma protestante, nós cremos no que prega a reforma protestante, e nós somos uma igreja protestante, mas ela também é uma igreja histórica, então ela é uma igreja apostólica. Então, se a gente volta, eu não falo de igreja anglicana sem falar da igreja de Jesus, porque quando a gente volta, lá nos primeiros séculos, no período celta, a gente já tem a figura do episcopado aí de Agostinho. Então, assim, a gente tá falando de algo que é bem anterior. A pregação, digamos assim, a pregação dos pré-reformadores, a pregação dos reformadores baseia-se por uma pregação bíblica, por um retorno às escrituras. Não é à toa que uma das coisas que eles fazem é tentar fazer com que a Bíblia ela esteja no centro daquilo ali, né? Cranmer, ele traz isso quando ele estrutura o Locke, então ele traz isso, dele trazer a Bíblia para o centro, a palavra de Deus. Eles querem que as pessoas tenham acesso. Lutero fez isso, né, para o alemão. Outros reformadores começam a querer que as pessoas tenham acesso à palavra. Então, para mim, sim, a gente tem as bases anteriores à reforma. Por quê? Porque a nossa base é as escrituras, e a reforma traz a escritura para o centro do debate. Entendeu? Então, eu acho, sim, é quase que um retorno, sabe? Eu olho assim a história anglicana, tipo assim, olha, gente, a gente começou bem. A gente teve lá, Jesus, ele veio, que é a origem da igreja, para mim, tá ali na descida do Espírito, no Pentecostes. Jesus, ele dá um comissionamento aos seus discípulos. Qual é o comissionamento? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e tal. Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus, o Espírito Santo desce, a igreja começa a se espalhar ali, principalmente, inicialmente ali na região do Oriente, começa a se espalhar, e aí nós temos os discípulos, porque os pais apostólicos, né, são os discípulos diretos dos apóstolos, até para as pessoas entenderem, porque a gente fala assim, as pessoas, o que é um pai apostólico, o que é um pai da igreja? Então, assim, só para a galera que está aí em casa tentando entender, o pai apostólico, ele é o discípulo direto do apóstolo, né, dos apóstolos de Jesus. E os pais da igreja são os discípulos desses pais apostólicos. Então, é ali já no período dos pais da igreja, os pais apostólicos, começa a ver, por exemplo, os concílios. Já existia ali o colegiado de bispos, as coisas já começam. Aí as coisas vão se estruturando, aí como no meio do caminho fosse se perdendo. Eu vejo assim, aí o negócio começou a desandar, começou a entrar Peraí, a galera começou a
a desviar aqui algumas coisas, a indulgência é uma delas, a compra de um lugar no céu, enfim, tantas coisas que começam a acontecer, e aí começa a se desviar, e aí começa a ver esse movimento de retorno. Então, para mim, eu enxergo a reforma protestante quanto um movimento de retorno às escrituras. Então, sim, eu acho que a igreja anglicana, ela tem os seus pilares anteriores à reforma. Isso é massa. A pessoa que está em casa com a tua fala, ela talvez entenda porque tu falou da história antes. Porque eu vou dar um exemplo. Talvez algumas denominações protestantes, como tenham dentro de si um anticatolicismo, ela se enxergue como algo novo, né? Sim. E aí, como a gente está desde lá de trás, o que você está dizendo houve um se perder no caminho. Mas esse retorno que a gente está fazendo aqui não é algo novo, não. Sim. A gente não está inventando a roda, não. Agostinho de Cantuária, por exemplo, e todos os outros, e vários outros, Wycliffe, etc., já estiveram na história da igreja anglicana, fiéis a isso, né? Existem documentos oficiais que trazem o termo anglicano antes da reforma. Uhum. Por exemplo, quando tem lá o rei Ricardo, né, Coração de Leão, quando ele vai ali naquele período das cruzadas e o seu irmão, o sem nome lá, acho que é João sem nome, ele... É João sem nome ou é João sem terra, não? Sem terra, todo mundo sem nome. Eu acho que é esse o cara que é da época da Carta Magna. Isso, aí a gente João vê sem já terra. ali a Carta Magna, ela já trazeu, a igreja, ela tem um trecho lá que ela fala assim, a igreja anglicana será livre. Então, se ele traz o termo, a igreja anglicana será livre, é porque já existe uma igreja anglicana. Então, assim, né? Então, é importante dizer, por mais pode até não ser estruturado. Aí, às vezes, as pessoas chegam aqui, até na Paz de Lagoa, aí faz assim, a igreja nova surgiu agora, nunca ouvi falar em igreja anglicana. Meu amigo, você já ouviu falar na igreja, sei lá, batista? Senta aí. É bem antes. Bem antes, negócio. É porque eu acho que talvez, quando a gente vê esse movimento já de reforma protestante para cá, a gente começa a ver que há uma organização tardia, talvez, entende? Que hoje, com o advento de tantas coisas, por exemplo, o Gutenberg auxiliou aí o Lutero no avanço da imprensa. Hoje a gente tem umas mídias sociais, a gente tem um Instagram, a gente tem um YouTube, você está assistindo e recebendo conteúdo agora. Então, assim, a gente tem algumas coisas que nos favorecem até para a expansão de quem somos, né? Do que fazemos, do que cremos. Então, isso vai consolidando, de certa forma, porque, assim, quando vem esse período ali, do anglicanismo na reforma, e eu acho que, para mim, o Lutero é o expoente da reforma, mas, para mim, o expoente da anglicano na reforma é Thomas Cranmer. Uhum. Né? Então, assim, Cranmer, ele no Locke, ele traz organizações que são fundamentais para o funcionamento da igreja anglicana. Então, assim, a gente tem, por exemplo, a centralidade da palavra de Deus no culto, boas práticas litúrgicas que estão no nosso DNA até hoje, né? Hoje a gente ainda usa o Locke, né? Algumas igrejas usam mais o Locke tradicional, hoje aqui na Lagoa, a gente tem usado mais o Locke contemporâneo, né? Porque a gente crê também que a liturgia ela tem que comunicar a cultura atual. Então, assim, Thomas Cranmer, para mim, ele foi uma mente. E ele tava lá, ele sentava com a galera na taverna do Cavalo Branco. Então, ele tava no meio daquelas discussões acaloradas da reforma, ele tava ali bebendo daquela inspiração, entendesse? Só que o que acontece? Quando o anglicanismo ele começa a se espalhar pelo mundo, ele não se espalhou de forma talvez tão organizada quanto a gente tem hoje. Hoje é bem mais organizado, né? Mais organizado. Então, o que acontece? Inicialmente, o anglicanismo ele começa a ser enviado por várias partes do mundo com o que eles chamam de capelanias, a princípio para atender o pessoal que estava em outros locais, né, para dar um suporte. Era a igreja anglicana para inglês ver, né? Era, exatamente. Era para dar aquele suporte ali para os ingleses. Não é à toa que os cultos eram em inglês. A gente, pronto, a episcopal carismática hoje, os cultos, no início, os cultos eram em inglês, era para aquela turma, até que, poxa, aí vai chegar como toda coisa do evangelho, chega um que gosta, chega outro que gosta, aí vai chegando, esse negócio vai crescendo, vai se expandindo, vai multiplicando, né, à toa que, por exemplo, a Paz Catedral, a Paz Anglicana lá de Piedade, ela é uma expansão
dessa igreja que começava com o culto em inglês, que é a igreja episcopal com Dom Paulo Garcia. Então a gente vai ver aí o Paulo ele implanta, porque Paulo Garcia, ele é se você não conhece, ele é um grande evangelista, é um homem de Deus, né? Eu digo assim, a gente pode até estar em quartéis diferentes, mas o general é o mesmo. Amém. É uma frase de Paulo, né? Que Paulo usa muito essa frase. Já vi Paulo usando essa frase algumas vezes. Então, assim, ele faz esse movimento de expansão, a Paz expande para a Catedral e nós, Lagoa, viemos da Paz Catedral. Então, assim, a gente vê todo um movimento, como foi chegando isso até para Lagoa hoje, propriamente dito, né? E esse trabalho de capelanias, ele começa a se estruturar de forma muito lenta, né? À toa que o termo comunhão anglicana vem depois de um ano de 1800. Bem depois do período da Reforma Protestante. Ô, Renatinha, sabe uma coisa que eu queria que tu fizesse? Retornar um pouco. Eu queria que a gente trabalhasse bem essa parte mais posterior, de 1517, com Thomas Cranmer, mas antes, eu percebo que talvez alguém em casa possa não entender o que é essa imprensa. Talvez ele pense que surgiu o Jornal do Comércio. Não. Então, Twitter. assim, por que a imprensa é importante na reforma? O que é essa bexiga dessa imprensa? O que foi que aconteceu? Cara, eu acho que a imprensa é importante em tudo. Não só na reforma. É muito importante em tudo. Mas, assim, não só no circular, digamos assim, o jornal circular, mas até mesmo a reimpressão das escrituras, a disseminação ali, a distribuição disso. Então, tudo isso são armas que a imprensa tinha para usar e usou de forma muito adequada, né? À toa que hoje a gente tem acesso. Né? Então, glória a Deus pela conversão do Gutenberg aí. Uma coisa que eu lembro que quando me contaram eu fiquei sorrindo, porque eu gosto de livro, confesso que gosto. Por isso que eu gosto tanto do gabinete de Carlinhos. E a gente hoje vê livro, compra na biblioteca, às vezes eu acho uns livros, na livraria, acho uns livros muito caros, viu? Mas antes da invenção da prensa, um livro era uma coisa absurda, né? Então, Gutenberg, além de popularizar, ele torna acessível. As pessoas começam a ter condição de não ser algo tão absurdo para só um nobre ter. E começa as pessoas a terem, né? Eu acho isso muito legal. Quando não, o culto ainda era em latim. Isso. Aí você... Eu tô sendo evangelizado com o quê, produção? Porque tô entendendo nada. E tem uma coisa que é legal, que até um pouco do próximo episódio que a gente vai gravar, é que, veja, pare para pensar. Livro era inacessível. Na mesma época que livro se torna acessível, a primeira... atividade da prensa é com a Bíblia. Sim. Então é isso, as pessoas estão aprendendo a ler com a palavra do Senhor. Ah, isso é lindo. E foi algo muito forte da reforma, né? Muito, são os legados. Os legados. E até assim, a gente vê muitas escolas surgindo. Tem uma escola, esqueci o nome da escola agora, mas ela funciona ali coladinha com cantuária. Porque era um instrumento poderoso, sabe? Então, assim, a gente vê muitas... Pronto, a gente estava conversando aqui sobre o campo das universidades ser esse campo de efervescência dos pensamentos reformados. A gente vê aí a presença do ensino, a presença do pensar. Eu acho que Deus ele usa a imprensa nesse processo. Eu vejo muitos missionários que viajam pelo mundo, inclusive nessas capelanias, educando, alfabetizando as pessoas com as escrituras. Por exemplo, eu moro numa rua, que o nome dessa rua é Missionário Joel Carlson. E eu lembro quando o Carlinhos estava fazendo o Seminário Batista, aí ele foi fazer um trabalho, a gente nem sabia disso, eu moro nessa rua há quase 40 anos. E aí a gente nem sabia disso, e a gente descobriu que ele foi um missionário norte-americano, que ele alfabetizava, ele veio para o Brasil, ele criou a Assembleia de Deus aqui na nossa região, e ele alfabetizava as pessoas com a palavra, com a Bíblia. E aí a minha rua hoje tem o nome dele em homenagem a ele. Então ele fazia... E tem uma Assembleia de Deus também na própria rua. Então, assim, ele faz esse trabalho de evangelização usando as escrituras. Eu conheci uma irmã na nossa igreja, que ela já não está mais entre nós, mas ela fazia isso também. Ela pegava a Bíblia e ela ensinava a ler algumas pessoas que eu conheço, não vou expor ninguém aqui, mas ela ensinou a ler alguns irmãos
através da Bíblia Sagrada. Que lindo. É muito lindo mesmo. Amém. Se começar a aprender a ler, já acaba bem. E hoje o povo pode ler e não ler, hein? Sei não, hein? Receba. Recebe, irmão. Vai ler a palavra. Sabe o que a gente pode caminhar agora? A gente falou pré-reforma, acontece a reforma, mas você falou o nome de alguém que é muito dito que é um período posterior a 1517 e que vai ser a reforma teológica propriamente dita, né? De Thomas Cranmer, assim, na igreja anglicana. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse momento, assim. Deveria estar uma loucura. Eu imagino, assim... O bicho tava pegando fogo, bicho. E Cranmer... E Cranmer era serviço de cantuária, pô. Cantuária era a igreja oficial. E agora imagina o cara lá, no olho do furacão, porque Cranmer era serviço de cantuária, no olho do furacão, tendo toda uma guerra política, intelectual, teológica. A igreja tinha os resistentes, tinha a galera que queria reformar, e ele ali no meio do caminho, só que ele era reformador, né? Ele era reformador, a gente vê na história dele que ele era reformador, né? À toa que quando ele começa a fazer essas jogadas políticas, digamos assim, quando ele traz Locke, quando ele traz algumas coisas ali, então ele começa a fazer articulações políticas que consolidam de fato a igreja anglicana naquele campo. Porque eu fico pensando assim, cara, eu não sei se eu tivesse no lugar de Cranmer, eu ia aguentar a pressão. Muita pressão, né? Porque é muita pressão. Muita pressão, muita pressão. E ele tá ali se mantendo firme ali. E não é à toa que ele se mantém... A pressão era tão grande que aí a gente tá falando ali de Eduardo, ali no período de Eduardo, que é quando o Cranmer... Eu digo assim, que eu acho que a área, pelo menos no meu entendimento, no reinado de Eduardo, que foi o primeiro filho do Henrique VIII, quando Eduardo ainda era muito jovem, ele é assessorado ali pelos regentes, e Cranmer, ele tem um papel muito importante ali naquela época. Ele deve ter arrancado tantos inimigos ali, tantas coisas, que aí quando chega a Maria, a irmã de Eduardo, o que é que ela faz? Ela mata Cranmer. Porque os 300 clérigos que ela matou, um deles era Thomas Cranmer. Então, assim, pro cara, o cara tinha a posição que ele tinha. E ele ser assassinado pela rainha, imagina a pressão que ele não levava. Né? E se você olhar assim, o que é que Cranmer queria? Cranmer queria o que a gente quer. Cranmer queria que a Bíblia tivesse acesso das pessoas. Queria trazer os princípios das Escrituras para todos. Né? Então, assim, será que a gente aguentaria a pressão do Cranmer? Talvez não. Né? E a pressão, você vê, a pressão é tão grande que ele foi morto. Né? Então, assim, E sabe uma coisa que eu acho que a muito igreja forte. anglicana saiu bem, Renatinha? E eu não tô falando isso que eu sou anglicano não, viu? É porque Carlinhos falou algo que é muito importante, assim, aquele lugar de humildade. Porque a reforma protestante comete excessos em vários lugares. Sim. E Thomas Cranmer tem hora que ele fica no lugar quando ele inclusive define, né, o que vai ser a igreja anglicana. Carlinhos até falou Sim. aqui sobre a Via Média, que tinha gente que estava criando um anticatolicismo, né? Sim. E tinha os católicos querendo resgatar. Não volta, não vai romper, não. Não, mas Lutero não queria acabar com a igreja católica romana. Ele queria só reformar. Você diz, a gente cometeu excessos, porque ele era católico, né? Então ele falou, a gente cometeu excessos, a gente precisa corrigir isso aqui. Só que a galera não queria corrigir aquilo ali, porque haviam benefícios daquilo ali. E se a gente começar a pensar nisso para nossa vida hoje, que eu gosto sempre de trazer tanto as escrituras quanto esse aparato histórico para nossa realidade hoje. Porque assim, a gente tem excessos dentro da igreja. Sempre há. Entendeu? Sempre há. Por quê? Porque a igreja é formada de gente. Pessoas pecam, pessoas falham. Então, assim, às vezes a gente tem aquele irmãozinho que é o excesso pro mal, tem aquele excesso do senso de justiça de outro. E se a gente não achar essa via média, esse equilíbrio, a gente pode acabar cometendo as mesmas atrocidades que aqueles homens cometiam. Entendeu? Então, assim, é importante a gente ter uma fé bíblica, uma fé pensante, né? Como dizer, crer também é pensar, mas... Eu tenho um livro, né? Recomendo, muito bom, por sinal. Outro anglicano, né? Outro anglicano também, né? Stott.
Stott na veia, eu amo Stott, eu amo demais. Não, aquela biblioteca Não, entrega. é. Eu acho que tem todos os livros de Stott ali, não tem todos, não. Eu acho que tem todos, não, gente, porque eu não falo inglês ainda. Ainda não tem os livros tá, em inglês, todos em em português inglês. tem. Ainda, viu? Ano que vem eu falar inglês, em nome de Jesus. É. O podcast vai ser em inglês. Em inglês, para americano ver. Mas, assim, Stott foi conselheiro da rainha da Inglaterra, inclusive. Já que a gente tava falando dele, né? Só isso. Meu velho foi uma benção. Mas, assim, a gente vê nesse campo... Você tá falando que hora mesmo que a gente tá falando? De Eu comecei a Kramer. viajar aqui em Stott, eu perdi no meio do caminho. Mas é porque o papo realmente tá muito bom. Assim, sabe por que fica muito bom, gente? Porque tem que tomar cuidado com isso, lógico. Os excessos da igreja. A igreja anglicana é muito bênção. É, a gente tem... A gente tá falando de anglicanismo aqui, a reforma de anti-anglicana, então dá pra focar bem nisso. É muito bênção. É porque assim, a gente não vai entrar nisso agora. Não vai entrar nisso agora, viu, Heitor? Uhum. Mas aí se a gente for ver lá, nesse lance cantuária, então por que vocês saem de cantuária? Assista os vídeos dela Os que próximos. vai chegar. Mas assim, excessos que corrompem aquilo que precisa ser reformado de novo, cara. Por isso que é a igreja que precisa estar em constante reforma. Aí nós somos uma igreja reformada que precisa estar em constante reforma. Por quê? Porque se a gente não tiver cuidado, esses excessos, eles corrompem aquilo. Aí a gente precisa voltar. Vai pra onde? Vamos voltar de volta aqui as escrituras para o trem não desandar. Então, assim, não é à toa que surgiu o Gáfico, não vou entrar no detalhe do Gáfico. Aí esse é o próximo que a gente pode convidar até o bispo, né? Que o bispo hoje tem uma função muito importante dentro do Gáfico. Até ficar a dica aí. Né? Para um debate sobre o Gáfico. Se ele assistir isso aí, já fica com Fica a dica aí, bispo, convite, venha conversar com a gente, explicar pra turma aí o papel do Gáfico. A Carlinhos falou sobre isso, Renatinha. Teve um momento que Carlinhos falou assim, ó. Hoje a gente fala assim, meu Deus, que absurdo, indulgência. Mas aí você às vezes liga a TV tem, cara. e tá vendo uma prática indulgencial. Sim. Aí às vezes você tá vivendo uma realidade dentro de uma igreja em que alguém tá trazendo algo que não tá na escritura como palavra de Deus. Sim. Tá dizendo que aquilo ali é a regra, é a lei e tal. Então esse exercício de ser reformado... trazer de volta. Pronto, o Kramer mesmo trouxe uma coisa, uma benção. O Kramer, ele traz de volta a questão do... Ele revoga assim, a gente sabe o celibato é um chamado, mas ele traz de volta a questão de você poder casar, digamos assim, né? Isso é uma contribuição muito, que eu acho muito relevante. Também. Né? Porque às vezes as pessoas até nos confundem pela nossa veste como padre. Eu lembro que uma vez a gente foi abastecer no posto de gasolina, aí eu não era pastora na época, aí tava Carlinhos com a camisa clerical. Padre é esse. Aí o cara assim... Oi, padre. Aí Carlinhos falou nada, né? Moço, você abastece aqui, daqui a pouco... Carlinhos me tem um beijo, cara. Aí o frentista, né, que chama? Aí o frentista olhou pra minha cara, olhou pra cara de Carlinhos. Caramba! Eu não me aguentei, eu falei, Carlinhos, ele tá pensando que o padre tá pecando. Kramer foi a pessoa que revogou isso aí. Né? Então a gente vive hoje, por exemplo, a consequência do Kramer na prática também. E a igreja anglicana se torna um lugar equilibrado nisso, porque ao mesmo tempo ela também não trata com estranheza o celibatário, né? Não. Porque... Eu creio no chamado celibatário. Na verdade, gente, antes do Carlinhos, eu pedi a Deus o celibato. Deus não me deu. Tá vendo que ele sempre manda o melhor? Não deu. Eu pedi. Mas ele não deu. Não, filha, nem é isso aí que eu tenho que ser, não. Olha, sabe uma coisa de Kramer que eu não sabia que foi ele e que eu amei? Eu tava estudando porque tem um assunto que eu tenho ficado muito encantado, Renatinha, que é contemplação. Por quê? Porque eu sou um menino muito acelerado. Tá lendo muito Foster, né, cara? Caramba, eu tô... Foster mas tá faltando um que eu sei que inclusive você tem, viu? Que eu descobri que só tem. Ei, eu nem trago esse livro aqui pra minha biblioteca, viu, então? Porque isso é uma preciosidade. Não tem lugar nenhum. Oração. Só tem. Isso é Foster. É raro esse livro. Eu disse a ela, só tem ela tem livro. Eu não tenho. Eu tenho um PDF, né? que eu imprimi. O Bispo Eric, compartilhou comigo. Uma bênção de Deus. Mas, cara, eu rodei tanto pra encontrar esse livro. Ela tem. Quando eu tava na casa dela, eu disse, irmã... Ela tem uma pedra preciosa, viu? Na mão. Porque Aí, assim não se acha mais não.
esse lance contemplativo me chamou a atenção por questões pessoais, certo? E o Ocidente abandonou muito isso. E aí, eu buscando isso, eu encontrei algo chamado liturgia das horas, né? Mas quando eu fui ver, é um ofício de monge, né? Porque toda hora e tal, o cara não tem como isso. Aí eu falando isso com o Eric, aí ele, cara, Cranmer resolveu esse problema, porque ele criou a regra de vida, é a ideia de mostrar que um trabalhador comum da época da Inglaterra poderia viver a ideia, dentro dos seus limites contemplativa, com o Senhor. Então, ele traz uma forma de um trabalhor comum, que não é pastor, não é monge, poder ter isso. E o nosso lecionário... As orações matutinas. Isso é muito bom. Talvez na nossa igreja tem inclusive irmãos que não entendam o que é o Locke, Renatinha. Acho que é um bom momento da gente falar um pouco desse, viu? E o Locke, gente, o livro de oração. A gente fala Locke, a pessoa não sabe o que é, né? Gente, o Locke é o livro de oração comum. Então, assim, no Locke a gente encontra, eu acho que todo o pilar da nossa liturgia. Né? Se a gente pegar o Locke, eu devia ter trazido, né? Ter pego para mostrar a galera. Podia. Mas ele trata não só essa questão, né, que você levantou agora, a questão de você poder ter essa questão das orações, tal, mas ele traz também formas litúrgicas, né, de batismo, de eucaristia, de várias coisas. Ele traz algumas coisas, ele traz aquilo que nós cremos, né, a questão do credo, ele traz, enfim, é tanta coisa, então, de contribuição. Então, tem muita coisa de contribuição. Sabe uma coisa que tem no Locke que eu já vi me perguntando, que é muito legal falar? Ele ouviu falar em outras igrejas que é assim, o jovem perguntou para mim, Heitor, eu descobri que algumas denominações têm o catecismo e etc. A gente não tem nada. É porque a gente hoje, por exemplo, a gente é uma igreja histórica, mas é uma igreja também contemporânea. Então, por exemplo, hoje em dia, quase ninguém faz o catecismo, né? Dentro da igreja anglicana. Você fala de catecismo, você pensa na igreja romana, né? Uhum. Quem gosta muito dessa parte é o Eric, né? No caso, ele estava com a cabeça boa, porque ele estava pensando no de, tipo, Westminster, o presbiteriano e tal. Sim. Aí ele achava que a gente não tinha, tipo assim, não definia nada teologicamente. Aí eu falei sobre ele, que está lá no Locke, que é os 39 artigos de religião. E aí eu queria que tu falasse sobre isso. Que foi diminuído por Elizabeth. Porque eram mais artigos, tá? Ela deu uma diminuída, gente, nesses artigos. Mas olha, eu digo assim, que ela deu uma diminuída em algo que era fundamental, tá? Então, assim, a gente precisa ver o que crê a igreja anglicana. Uhum. Então, assim, esses 39 artigos da religião, eu acho importante, a gente poderia até deixar depois como é que fala embaixo? Posso colocar, sim. Na legenda, a gente botar o link, por exemplo, do Locke, que a gente consegue hoje achar o Locke na internet, botar o link dos 39 artigos. Quadrilátero do livro. Isso. Dos credos, né? Porque as pessoas pensam que, então o credo estava lá no Locke. Não, estava lá no Locke, mas ele é anterior ao Locke. Então, assim, acho que a grande contribuição de Cranmer, ele foi ter compilado tudo isso. Ele organizou, né? Porque isso já existia de alguma forma. Né? Então, assim... nem sei mais o que tu tava falando, gente. Eu fui me perdendo. Cara, eu tô muito feliz. De verdade. Tô feliz de verdade com o que tu falou. No caso que tu tava falando foi dos artigos de religião. Mas tu quer que eu faça 39 aqui não, né, irmão? Não. Eu sei que era a nossa história. Assim, mas na minha mente não é nessas coisas todas. Vou decorar os 39 aqui não, hein? Mas era mais assim, existe eles e existe uma definição. Eu lembro que até uma pessoa que era pastor, ele... Uma vez estava comigo. Esse risinho aí. É porque ele falou um negócio assim, que eu me senti como dever em amor só, assim... Não precisa defender a igreja, que o Senhor é o defensor dela. Mas eu quis informar que teve uma hora que ele falou assim, ele já foi anglicano, ele disse assim, o problema de anglicano é que ele não se posiciona teologicamente. Aí eu disse assim, meu irmão, olha só, os 39 artigos de religião... São uma posição. São uma posição, você tem que entender uma coisa. Eu até brinquei, eu disse, tem uma frase que é famosa hoje em dia, que ela é uma essência anglicana, que é aquele lance de, no essencial, unidade. Sim. No não essencial, diversidade, e em tudo amor. Então, eu percebo que você é estimulado na teologia anglicana a um lugar de humildade, dizer assim, se isso não é essencial, você não deve colocar como impositivo.
você dá espaço para as diversas formas de crença. Não, e a gente se posiciona, porque a partir do momento que a gente diz, qual que é a nossa posição doutrinária? A gente, primeiro, as Sagradas Escrituras, ela é o ápice da nossa posição doutrinária. Os 39 artigos da religião é uma posição de doutrina, daquilo que... O credo, os credos apostólicos de credo niceno, por exemplo, são posições. A questão dos sacramentos são posições. Então, assim, se a gente começar a olhar, eu acho que é até leviano falar que a gente não se posiciona. Porque a partir do momento que a gente, as Sagradas Escrituras é uma posição, o 39 artigo é uma posição nossa, teológica, o credo é uma posição nossa teológica. Eu creio em Deus Pai, diz o que eu creio em Deus Pai, eu creio na igreja, e ele vai falando, são posições. O que é isso se não são posições? Né? Então, assim, os sacramentos, nós cremos o que com o sacramento? A ceia do Senhor, o batismo e tal. Isso é uma posição. Então, às vezes a gente se posiciona e as pessoas nem concordam. Por exemplo, nós cremos no batismo, no pé do batismo, no batismo infantil. Nem toda igreja protestante assume dessa forma essa questão. Então, assim, mas é uma posição ou não é uma posição? Com certeza. Então, assim, dizer que nós nos posicionamos é uma furada. A gente se posiciona. Você pode até não concordar com as nossas posições, mas há uma posição, sim. E esse espaço que fica de espaço para as diversidades torna também algo muito bonito, que eu, pelo menos, amo na igreja anglicana, que é as formas de ser igreja, né? Nós somos, ao mesmo tempo, tradicional e contemporânea. Então, você, às vezes, chega numa igreja anglicana e ela tem uma eclesiologia muito contemporânea, outras mais tradicionais, e em todas você vê que a teologia delas, elas se unem. Se sente em casa, né? E você não vê nada de diverso. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ir em várias igrejas anglicanas no nosso país, né? Não só no nosso estado, mas no nosso país. Então, assim, a gente tem uma igreja, por exemplo, a gente chega numa paz, que a gente vê aí iluminação, jogo de luz, né? Fumaça, gelo seco, alguma coisa assim, a igreja com a parede preta. Aí eu chego lá numa igreja do Eric, por exemplo, lá em Vitória, uma igreja que respira arte, extremamente artística, extremamente litúrgica, ainda com vestes, com velas no altar e tal. E aí você chega numa outra igreja que não é nenhuma coisa nem outra, mescla arte, mescla aquilo ali. E em todas elas você se sente bem, se sente em casa. Por quê? Porque todas elas estão pregando a palavra de Deus de forma bíblica, de forma estrutural, E tudo bem por isso. Né? É como você tem vários filhos. Um filho gosta de preto, outro gosta de azul, outro gosta de verde, tudo bem. Agora faça o que é certo. Obedeça a palavra, obedeça isso, e é por isso. E é tão importante a gente estar tendo esse tipo de conversa aqui, porque eu acho que às vezes as pessoas desconhecem a igreja anglicana. Por exemplo, essa história do Henrique, a igreja de Henrique VIII, que a gente aprende de forma errônea às vezes na escola. Eu já vi, por exemplo, pastores ensinar de forma equivocada em escolas bíblicas, por exemplo, sobre a igreja anglicana. Então, assim, sem saber. A gente não pode falar aquilo que a gente não sabe. A gente tem que conhecer a nossa própria história. Então, assim, eu acho que essa conversa, esse bate-papo é muito bom, tanto para quem é da igreja, quanto para quem não é da igreja, para conhecer a sua própria história. Conhecer o que é a igreja anglicana. Quem é Heitor? Eu vou poder falar quem é Heitor se eu não conviver com Heitor? Se eu não conhecer o Heitor, não vou poder falar quem é Heitor. Né? E às vezes a gente convive 10, 15, 20 anos, nem se conhece totalmente, sempre tem mais algo para conhecer, né? Muito bom. E é tempo que eu vejo que quando existem posições diferentes, e isso não é só para quem está fora da igreja, dentro da igreja há um ataque. Sim. E o Bispo Miguel até acabou escrevendo sobre isso, foi que ele rodou o mundo num período, e aí ele viu igrejas muito diversas. E ele falou justamente essa sensação que a gente tem, caramba, eu tô em casa, porque a palavra pulsa dali. Exato. Eu já fui em várias igrejas, inclusive de outras denominações. Eu me sinto em casa, eu me sinto bem. Eu vou lá na congregacional, me sinto bem. Vou lá na Batista, eu me sinto bem. Vou na Presbiteriana, me sinto bem. Amém. Então, tudo bem. É uma questão, se nós temos formatos, às vezes, distintos, não tem problema. Desde que seja uma fé bíblica, fiel às Sagradas Escrituras, não se desviando de nada das Sagradas Escrituras, a forma, bicho. Se a parede é preta, branca, amarela... Amém. Pouco importa. Eu mesmo estou enriquecido
creio que você de casa também, e a gente quer agradecer nossa pastora. E eu quero deixar o recado, além de curtir, compartilhar, a gente vai deixar esses materiais aí, mas fica atento, porque a pastora Renatinha está numa série de vídeos sobre a história da Igreja Anglicana, com muito mais detalhes, e está muito bom, eu já assisti todos até agora, e é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais sobre a sua igreja, e se você não é anglicano, um pouco mais sobre anglicanismo. Amém. E é isso, até logo e fica com Deus.